Olá, vamos dar continuidade à nossa aula sobre direitos e garantias fundamentais. Você que já assistiu o bloco anterior, a gente começou a falar, e aí eu pausei o nosso bloco e a gente vai voltar. Vou até mostrar para você onde nós ficamos. Está aqui, tá? Nós paramos nesse slide e a gente já terminou esse tema, tá? A gente vai falar agora das características dos direitos e garantias fundamentais, então eu já posso ir para o slide seguinte, onde a gente fala das características, tá? Qual a primeira característica dos direitos fundamentais? Historicidade. Os direitos fundamentais são produtos da evolução histórica, surgem das contradições existentes no seio de uma determinada sociedade. Ora, quando eu falei no bloco anterior da diferença entre direitos e garantias fundamentais, tá? A gente falou ainda há pouco dos direitos e garantias fundamentais no bloco anterior. Eu falei para você que o direito ele vem lá na primeira geração dos direitos fundamentais, lá com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a Revolução Francesa, final do século XVIII, 1789, e que só a partir do século XX, a partir do século XIX, perdão, é que a gente tem os movimentos sociais, e aí a gente tem a noção de garantia. Aliás, a gente tem, na verdade, o surgimento da garantia, com a noção de garantia que a gente tem hoje. Então, quando você fala de historicidade, eu já exemplifiquei com você historicidade, certo? A própria diferença entre direito e garantia e a própria ciência de que direito e garantia não surgiram no mesmo momento histórico mostra para a gente a característica de historicidade dos direitos fundamentais. Outro exemplo, que a gente já usou também, quando eu falo, por exemplo, do direito à vida, eu evoluo para o direito à saúde, eu evoluo para o direito ao meio ambiente, e eu estou fazendo esse olhar aqui evolutivo simplesmente porque existe a consideração da historicidade. Tá? No final do século XVIII, o que se falava era do direito à vida. Depois, no século XIX, século XX, até os dias de hoje, a gente fala do direito à saúde. E meio ambiente só veio aparecer como um direito fundamental no final do século XX, lá pela década de 70 do século XX, então bem recente, ok? Então, a historicidade, ela mostra que os nossos direitos fundamentais, eles estão em evolução. Eles fazem parte de uma evolução histórica e até hoje eles estão em evolução. Todos os dias surgem relações jurídicas novas, relações sociais novas, que dão ensejo ao nascimento de novos direitos, ou pelo menos ao olhar diferente para direitos que já existem, ok? E a gente vai falar, ainda nesse bloco, a gente vai falar das gerações dos direitos fundamentais, a gente vai ver isso, ok? Que os direitos fundamentais, eles evoluíram ao longo da história através de gerações ou dimensões, mostrando, inclusive, evidenciando, inclusive, essa característica da historicidade, tá bom? Um pouco mais. Indisponibilidade. Esses direitos fundamentais, em regra, não é todo mundo, tá? Em regra, eles são intransferíveis, inalienáveis, inegociáveis, indisponíveis, ok? O meu direito à vida, o meu direito à integridade física, o meu direito à honra, o meu direito à intimidade, ele é indisponível, inegociável, inalienável. Eu posso até não exercer o meu direito à privacidade. Eu posso até me expor muito nas redes sociais, mas é um direito que eu não posso dispor dele. A hora que eu quiser dizer assim, olha, esse assunto ninguém se mete, esse assunto é um assunto íntimo, eu posso, ok? E a gente, por que tu coloca assim em regra? Porque há direitos que, por natureza, são negociáveis, não é? O direito de propriedade. Eu posso negociar a minha propriedade, certo? E ainda há autores que dizem que, assim como o direito de privacidade, eu posso expor a minha privacidade, mas ela, em si, o meu direito de exercê-la é inegociável, há autores que defendem que eu negocio o objeto propriedade, mas o meu direito de propriedade, ele continua meu, é inegociável, entendeu? Há autores que ainda fazem essa alusão, colocando todo mundo no mesmo patamar, ok? Então, eu até posso
não explorar, não usar corretamente esse meu direito, mas eu não posso dispor dele, ok? Não posso negociá-lo. Vamos lá. Imprescritibilidade. Em regra, tá? Em regra, porque a gente sempre usa a exceção da propriedade, que tem há autores que têm uma visão diferente, né? Em regra, não deixam de ser exigíveis em razão da falta do uso. Então, por exemplo, eu não estou usando a minha liberdade de expressão, de pensamento. Há 20 anos eu não me manifesto, mas hoje eu quero me manifestar. Eu posso? Posso. Eu não prescreveu o meu direito de manifestar o meu pensamento. Eu não deixo de ter a minha manifestação de pensamento só porque eu não estou exercendo. Tá? Não deixo de ser um direito só pela falta do uso. Aí, uma exceção, tá? Por isso que a gente colocou aqui em regra. O direito de propriedade. Se você tem uma propriedade e você não usa, e outra pessoa passa a usar e preenche os requisitos para adquirir a propriedade pelo uso capião, neste caso, aquela propriedade específica, você pode perder, entendeu? Por isso que a gente coloca aqui em regra, tá? Assim como na outra a gente falou da propriedade também. Mas, regra geral, né? Tem exceção, que a gente falou da propriedade. Regra geral, não é porque eu não use um direito, eu posso não usar direito, eu posso não saber que eu tenho aquele direito, tá? Mas, não posso não usá-lo adequadamente, mas a falta do uso não extingue o meu direito, tá? Irrenunciabilidade. Nenhum ser humano pode abrir mão de possuir direitos fundamentais. Ele pode até não usá-los adequadamente, mas não pode renunciar à possibilidade de exercê-lo. Então, eu posso até não usar adequadamente a minha liberdade de pensamento, a minha liberdade de expressão política, a minha privacidade. Eu posso não usar adequadamente, não saber como usar adequadamente, mas eu não posso renunciar a condição humana, a condição de indivíduo de ter direitos e de exercê-lo quando quiser. Ok. Limitabilidade. Os direitos fundamentais não são absolutos. Podem ser limitados sempre que houver uma hipótese de colisão entre direitos fundamentais. Já ouviu aquele jargão popular? O meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Esse jargão popular ele tem total fundamento no direito. O meu direito de liberdade de expressão de pensamento termina onde começa o seu direito de intimidade. O seu direito de liberdade de expressão de opinião termina quando começa o meu direito à honra. Entendeu? Então, a gente tem vários indivíduos. Imagina uma comunidade onde vários indivíduos exercem os seus direitos. E todo mundo tem os mesmos direitos, né? Em tese, todo mundo tem os mesmos direitos. Então, quando é que acaba o meu direito? Onde é que limita o meu direito? Quando o seu começa, tá? Então, a gente pode colocar, por exemplo, aqui, liberdade de expressão de pensamento. Aqui tem exemplos infinitos, né? Liberdade de expressão de pensamento versus direito de imagem. Opa! Tem vários incisos no artigo 5º que citam esse tema, né? O 4, 5 falam sobre isso, os incisos, né? Imagem, privacidade, intimidade. Ok? Então, eu tenho liberdade de expressão de pensamento? Tenho. Mas a minha vizinha, por exemplo, tem direito de imagem. A imagem dela, a reputação dela, tá? Não é só a imagem filmada ou clicada, e também é a imagem filmada ou clicada, certo? Mas vamos falar de reputação. Então, eu posso sair falando mal da minha vizinha? Não, gente. Ah, cara, mas é verdade. Mas espera aí, é verdade até onde se justifica você sair falando, difamando a pessoa? Difamação é crime contra a honra, tá bom? Essa pessoa tem direito à intimidade e à privacidade? Tem. Aí você fica o quê? Dizendo, ah, cara, mas eu estou ouvindo a conversa. Mas vamos imaginar
por exemplo, no meu prédio, as varandas, você consegue, se você quiser, você consegue ouvir se alguém estiver conversando na varanda. Então, por exemplo, se eu estou falando ao telefone algo que é importante, que não quero que todo mundo ouça, eu saio da varanda. Se eu estiver na varanda, eu saio da varanda. Porque se tiver um vizinho abaixo ou acima, ele ouve. Do lado, eu tenho a sorte do apartamento, da varanda paralela à minha, é um apartamento vazio, o dono não mora aí, ele mantém o apartamento fechado e mora em outro bairro. Mas acima e abaixo eu tenho gente que às vezes eu ouço e provavelmente eles ouvem também. Então, por exemplo, alguém ouve alguma conversa minha que é íntima, pode sair jogando no grupo do WhatsApp do condomínio, ou pode, por exemplo, sair falando por aí pelos vizinhos? Não pode. Por quê? Porque a liberdade de expressão de pensamento de um tem que respeitar a intimidade, a privacidade do outro. Isso é harmonização ou relativização dos direitos fundamentais. Já a gente vai ter um slide falando sobre isso. Então, aqui a gente tem 2 direitos, o mesmo nível de importância, certo? Onde, não é para colidir um com o outro, mas havendo colisão entre esses direitos, tem que haver uma harmonização entre eles. E aí um pode, às vezes, prevalecer sobre o outro, tá bom? Vamos lá. Aí a pergunta que vem: existe colisão entre direitos e garantias fundamentais? A resposta é sim. Os direitos e garantias fundamentais podem colidir entre si e, como não são absolutos, devem ser submetidos ao princípio da relativização ou harmonização dos direitos fundamentais. Por exemplo, tá? Vou colocar uma outra situação aqui. A atuação policial e também judicial, que é a atuação do Estado, né? Eu não coloquei a atuação do Estado porque existem vários segmentos da atuação do Estado, vigilância sanitária, enfim. Vamos colocar aqui a atuação policial e judicial e inviolabilidade da casa. O clássico artigo 5º, inciso 11, ok? Então, o Estado pode atuar, a polícia pode atuar, o judiciário pode atuar? Pode, mas existe a inviolabilidade da casa. Eu estou só colocando a comparação desses 2 direitos aqui, tá? Eles são direitos e deveres fundamentais, sim. O artigo 5º protege os direitos e deveres individuais e coletivos? Sim. O artigo 5º, inciso 11, diz o que sobre esses direitos? Ele diz o seguinte, vamos lembrar, certo? Se você nunca leu, então você vai ouvir pela primeira vez. O texto diz o seguinte: quiser pausar o vídeo e abrir sua Constituição, no artigo 5º, inciso 11, pode pausar. Se não, vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Inviolabilidade da casa. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, para entrar na minha casa tem que ter o meu consentimento. Salvo em 4 situações: flagrante delito, desastre e para prestar socorro. Nesses 3 casos aqui, tanto faz se é de dia ou se é de noite, não tem que ter autorização do morador, pode-se entrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento. E não é só a polícia que pode entrar, não, ok? Aí a 4ª hipótese, ou durante o dia, então nessa 4ª é só durante o dia, por ordem judicial. Então a gente já tem aqui o próprio inciso já harmonizou, certo? Essa colisão aqui, essa aparente colisão entre direitos. Se a polícia quiser entrar na minha casa, ela tem que entrar ou em flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, de dia ou de noite, ou para cumprir ordem judicial, aí não é a polícia sozinha, ela precisa de mandado judicial, ou para cumprir ordem judicial durante o dia, ok? Então, a gente tem a necessidade de, já que não há hierarquia entre os direitos fundamentais, certo? Já que eles não são absolutos e eles têm, volta aqui, a limitabilidade, né? Quando há o aparente choque entre eles, um é limitado pelo outro, a gente tem a harmonização ou relativização dos direitos fundamentais. Nem sempre isso está claro e expresso no inciso. Esse exemplo que eu coloquei para você aqui, eu já te dou a solução
fazendo a leitura do próprio inciso, ok? Mas há situações que não têm essa previsão na Constituição, e aí muitas vezes cabe ao judiciário, cabe ao intérprete da lei, num caso concreto, enfim, certo? E aí a gente tem aqui, olha, a harmonização entre direitos e garantias fundamentais, o intérprete da norma, no caso de conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, deve harmonizar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, aplicando a harmonização dos direitos e garantias fundamentais. Ok? Tá bom? O ideal é que não haja esse confronto, é que um respeite o limite do outro. O meu direito termina quando começa o seu direito, mas às vezes há esse choque, há esse confronto. Às vezes a harmonização já está prevista na lei, na Constituição, enfim, em alguma legislação, quando não, a gente interpreta, a gente faz a hermenêutica, né? A gente interpreta a partir do que está na Constituição ou na lei, ou às vezes isso vai para o judiciário, tá bom? Vamos lá. Aí a gente entra num outro bloco de tema, dentro do Direitos e Garantias Fundamentais, que são as dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. São usados os dois termos, tá? Gerações. É mais comum a tua prova vir o termo geração, tá? Ou dimensão, tá? Alguns autores usam, especialmente Pedro Lenza, usa o termo dimensão. Eu gosto mais do termo dimensão, porque o termo dimensão dá a impressão de que os direitos vão cada vez mais ampliando, aumentando. Geração parece que um substitui o outro, e não é. Não há substituição de um sobre o outro, tá? E nesse momento aqui que a gente vai falar das dimensões, das gerações ou dimensões, a gente vai usar a característica da historicidade. A historicidade vai ser muito explorada aqui, tá bom? Então, olha só, a doutrina atual aponta a existência de 5 gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Na verdade, não há substituição de uma etapa pela outra, e sim a ampliação dos direitos e garantias fundamentais. Por isso que eu gosto mais do termo dimensão e não geração, tá bom? Então, quando a gente vai falar das gerações dos direitos fundamentais, a gente vai olhar o movimento constitucional desde da primeira geração, né, dos movimentos constitucionais modernos ali, desde a Revolução Francesa, um pouco antes, na verdade, da Revolução Francesa, até chegar nos dias atuais. Só que eu quero que você entenda o seguinte, nós estamos nos dias atuais. Então, às vezes, é difícil contar a história quando você está vivendo a história. Então, para a prova, especialmente em provas objetivas, né, prova múltipla escolha, ou certo e errado, enfim, provas objetivas, até a terceira geração é matéria, é assunto consolidado, é assunto que já aconteceu. Quarta e quinta geração, nós estamos no momento atual. Tem autor que considera que a gente ainda está na quarta, e tem autor que considera que a gente está na quinta geração. E eu já li autores dizendo que a gente já está na sexta geração dos direitos fundamentais, ok? Então, a gente vai estudar até a quinta, tá? Mas a gente sabe que, por exemplo, consolidado a gente tem até a terceira, tá? Vamos lá? Primeira geração. Primeira geração dos direitos fundamentais, nascida na transição do Estado absolutista para o Estado de Direito, a primeira dimensão ou geração dos direitos fundamentais prima pelas liberdades individuais. Olha só, olha a questão da historicidade. Olha como é interessante você observar a historicidade para você entender por que as coisas acontecem. Por que na primeira geração se pedia as liberdades? O direito de liberdade era o direito exigido. Porque a gente vinha de um Estado absolutista, certo? Que interferia nas relações. E a gente queria um Estado liberal. Então, Estado liberal, liberdade, Estado liberal, era o anseio da época da primeira geração, ok? Era o Estado que apenas declarava direitos, ok? Declarar direitos, ok? Então, o homem pretendia ser visto como indivíduo e exigia do Estado uma conduta liberal. O homem queria ser visto como indivíduo, ok? Por isso que surgem primeiro os direitos individuais, tá bom? Aí, olha só,
São direitos de primeira dimensão o reconhecimento prioritário das liberdades individuais, correspondente às liberdades públicas e políticas, e os direitos de resistência perante o Estado. Por que resistência perante o Estado? Quando você conhece a história e sabe que antes a gente tinha um Estado absolutista, a gente entende por que esse direito de resistência perante o Estado. O inciso 11 da inviolabilidade da casa, que eu acabei de falar no slide anterior, tem tudo a ver com isso aqui. Ninguém entra na minha casa. Lembra daqueles filmes medievais que mostrava os cobradores de impostos entrando na casa dos camponeses, explorando, quebrando tudo? Então, pensa nisso e entende por que, que o homem queria ser visto como indivíduo, queria ser visto, queria liberdade, queria um Estado que declarasse direitos, certo? Porque era aquele cenário de transição para um Estado liberal. Vamos lá. O direito de resistência do Estado. Evidenciados no século XVIII, não é? Porque a Revolução Francesa ela acontece no final do século XVIII, mas ela foi o estopim de um movimento que já começou antes, né? No contexto do Estado liberal, que declara os direitos do homem como indivíduo, ok? Então, nós temos aí a primeira geração, tá? Essa primeira geração, a gente passar para a segunda. Essa primeira geração, então, ela dá o início para os movimentos constitucionais modernos e contemporâneos, ok? E ela traz o que a gente pode identificar aqui, que aqui a gente já tem os direitos individuais, que eu já anotei aqui para você, certo? A gente já tem a noção de direito, que é ato declaratório, eu já vi essa diferença com você no primeiro bloco, e aí a gente sabe a noção de Estado liberal. E olha que interessante, o lema da Revolução Francesa ele foi visionário, porque foi o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Quando a gente chegar na terceira geração, a gente vai ver que foi primeira geração, liberdade, segunda, igualdade, terceira, fraternidade. Vamos ver aqui. Vamos para a segunda geração. Segunda geração, nascida no período da Revolução Industrial, da Europa e da Primeira Grande Guerra, por volta do século XIX e XX, a segunda dimensão, ou segunda geração, busca os direitos de igualdade. Vou colocar aqui, olha, igualdade, ok? Olha só, no slide anterior, liberdade, né? Aqui, igualdade. Aqui, a gente quer um Estado social, ok? Que garanta. Como é que está aqui? Declarar, garantir. Vou colocar no mesmo tempo verbal. Garantir. Aqui não foi o homem que queria ser visto como indivíduo, aqui o homem quer ser visto como grupo social. O rico e o pobre, o trabalhador e o empregador, certo? O homem e a mulher, o idoso e a criança, certo? Enfim, aqui essa segunda geração surgiu a partir de quê? A partir dos movimentos sociais operários da Europa pós-revolução industrial, certo? Onde lá no passado, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão disse: todos nascem livres e iguais, que bonito, né? Mas logo depois, o que aconteceu? Quem virou operário nas fábricas daquela época? O filho do camponês, o neto do camponês, porque o filho do nobre virou o dono da empresa, entendeu? O dono da fábrica. Então, como é que todo mundo nasce livre e igual, entendeu? Então, a gente tem uma evolução dessa... Porque é o seguinte, na primeira geração tinha igualdade, mas era uma igualdade formal. A igualdade formal era aquela declarada. O que a gente queria agora? Uma igualdade material, que era uma igualdade garantida. Os operários grevaram, os operários fizeram protestos para conseguir alguns direitos trabalhistas. E, na época, foram tantos os movimentos que o próprio empresariado quis que o Estado interferisse e promovesse a paz social. Porque se o operário não está satisfeito e está quebrando tudo, e está grevando e está colocando fogo na fábrica, certo? A gente não tem lucro. Né? O empresário não tem lucro, a gente não, que não tem lucro. O empresário não tem lucro, ok? Então, a paz, a ordem social, se você olhar o capítulo 9 da Constituição, ele é chamado de ordem social, é paz social. Vamos dar o mínimo, certo? Para ver se esse povo se acalma, certo? E tem uma razoável condição de vida, essa é a ideia, tá? Então, vamos lá.
Nascido no período da Revolução Industrial, da Europa e Primeira Grande Guerra, por volta do século XIX e XX, a segunda dimensão busca os direitos de igualdade. Surge em decorrência das péssimas condições de trabalho a que eram submetidos os trabalhadores da época e foi impulsionada pelos movimentos reivindicatórios que exigiam direitos sociais, culturais, econômicos e coletivos. A gente também encontra isso no cinema, nos filmes, certo? Estou fugindo aqui. É o nome de um filme que é um clássico, é um musical, esqueci agora o nome, mas a gente tem o Carlitos, Charlie Chaplin, certo? Que mostra ali aquele trabalhador, certo? Que não conseguia respirar, não conseguia fazer nada porque era explorado pelas máquinas, não é? Porque a gente tem que virar uma máquina, não é? E os movimentos sociais dessa época vieram isso, queremos direitos, e o Estado passa a interferir para garantir direitos, uma condição mínima de igualdade, ok? Os direitos sociais, aqui continuando, até os dias de hoje, geram demandas judiciais para sua efetivação, devido à sua natureza de exigir do Estado investimentos efetivos. Por quê? Porque na primeira geração, certo? O Estado ele tem uma atuação negativa, ele só declara direito e assiste as coisas acontecerem. Na segunda, essa aqui é a primeira, né? Na segunda geração, o Estado tem uma atuação positiva. É o que você ouve falar por aí de ações afirmativas. Ok? Ações afirmativas. E aí, isso gera gasto para o Estado. Quando o Estado diz que todo mundo tem direito à educação, ele tem que construir creche, escola pública, universidade pública, para todo mundo realmente ter direito à educação. Aí o seguinte, ele reclama que ele só pode fazer o que é possível, o princípio da reserva do possível. E aí o que o Supremo disse? Olha, todavia, lendo bem aqui, olha, já decidiu o Supremo que a aplicação do princípio da reserva do possível não pode ser obstáculo para a concessão de direitos fundamentais sociais. Por exemplo, a Constituição de 88, em 5 de outubro de 88, disse que a pessoa com deficiência tem direito à acessibilidade. Como é que a gente ainda tem, no Brasil, um monte de calçada, avenida, rua, prédios de acesso ao público, sejam públicos ou privados, né? Um cinema, por exemplo, que não tem acessibilidade para pessoa com deficiência. Tem muita coisa com acessibilidade, mas ainda não tem acessibilidade arquitetônica para todo mundo. Então, não pode alegar princípio da reserva do possível, tem que se planejar, tem que colocar no orçamento, tem que fazer lei, tem que cobrar, ok? Não pode ser alegação, pretexto para não assegurar os direitos fundamentais sociais. Ok. Vamos lá para a terceira geração. São os direitos sociais, são os direitos, perdão, de fraternidade. Olha só, liberdade, primeira geração, igualdade, segunda geração, chegamos na fraternidade. Fraternidade. Olha o lema da Revolução Francesa, que foi visionário, né? Porque a terceira geração ela é final do século XX, ok? São direitos de fraternidade resultantes das sociedades de massa ocorridas nos séculos 20 e 21. Surgem da necessidade de proteção dos direitos de massa ligados ao desenvolvimento sustentável, desenvolvimento socioeconômico com proteção ao meio ambiente, direito à paz, ao consumidor. O Estado passou a reconhecer o homem não mais como indivíduo, primeira geração, ou grupo social, segunda geração. Passou o quê? A reconhecer como gênero humano. E aí eu posso falar para você de novo do direito difuso, que eu falei no primeiro bloco de aula, certo? O direito difuso é o direito que se difunde pela coletividade, eu não consigo contabilizar quem são os titulares, ok? E aí eu posso colocar de novo o exemplo clássico, do meio ambiente. Ninguém foge desse exemplo quando a gente fala de direito difuso. Quando a gente fala de meio ambiente, por exemplo, meio ambiente
ele nos coloca como gênero humano. A gente não se diferencia. Todo mundo tem direito ao meio ambiente, mas só os ricos, mas só a mulher, mas só o homem, mas só o idoso. Não, é o gênero humano, ok? Então, a terceira geração, ela busca também um estado social, ela busca o homem não mais como indivíduo ou grupo social, ela busca o homem como gênero humano, né, os direitos do gênero humano, e ela traz direitos das sociedades de massa, que nós vivemos hoje em sociedade de massa, e ela traz os direitos de fraternidade, por isso o direito difuso, ok? Para a prova, eu aposto que a gente só tem cobrança até aqui a terceira geração, mas eu trago para você quarta e quinta, tá? Para a gente fechar. Surgimento dos direitos ligados à engenharia genética, manipulação de material genético, transgênico, mudança de sexo, globalização política e jurídica, reconhecimento de direitos fundamentais no âmbito internacional. Quarta geração traz esses temas super atuais, super polêmicos e ainda não totalmente consolidados, ok? Manipulação de material genético humano para fins científicos. É bem novo, mas eles estão, para alguns autores, porque ainda não há unanimidade nos autores, eles estão enquadrados na quarta geração, ok? E na quinta geração, surgimento do direito à paz como uma dimensão autônoma. A paz já havia sido reconhecida como direito antes, mas agora ela é reconhecida como supremo direito da humanidade. Ela passa a ser um direito transnacional, ok? Reconhecida pelos países, mas também reconhecido transnacional, reconhecido por todos como um direito supremo da humanidade. Lembra que essas duas gerações, vou fechar aqui para você me olhar, essas duas últimas gerações, há divergência de autores ainda, se estamos ainda na quarta, se estamos já na quinta, ou se já passamos para a sexta geração. Então, se você vai olhar questões anteriores de prova, a gente tem muita questão quando se cobra gerações até a terceira geração, tá bom? Então, a gente fecha esse bloco, fecha direitos e garantias fundamentais, a gente pode passar para a próxima aula. Tchau, tchau.